Olá, mulheres! Olá, pessoal! Vamos para mais uma live nossa de terça e hoje a gente vai conversar sobre liberação das resistências, como realmente conseguir olhar e curar seu passado para liberar as resistências que ficam ali surgindo e surgindo nos nossos processos. Boa noite para todo mundo que está chegando. Islane, boa noite. Leca, boa noite. Eu vou dar uma boa noite para todo mundo que está chegando aqui. A Sol acabou de chegar, querida. Vou dar uma boa noite para todo mundo. E para quem estiver assistindo a gravação, pode adiantar um pouquinho aí para que vocês possam entrar no tema. Hoje a gente vai conversar bastante sobre a liberação da resistência. E o quanto a nossa relação com o nosso passado tem a ver com esse processo, né? Porque eu vou compartilhar com vocês aqui algumas situações que me ocorreram, que são exemplos para trazer para vocês do porquê que essa resistência ocorre, né? E o quanto é importante a gente olhar para as situações que estão ali gerando essas resistências para que a gente consiga liberar, soltar. É se desvincular daquela experiência que muitas vezes causou alguma situação de conflito interno que a gente não está conseguindo soltar. Boa noite. Todo mundo que está chegando, Suzana, Márcia, Dani. Gente, me falem vocês se vocês percebem essa situação da sensação de resistência. Às vezes quando você quer algo, às vezes quer mudar um comportamento, trazer um comportamento novo para a tua vida, e você percebe aquela resistência ali, atuando, aquela resistência meio que atrapalhando dentro desse processo. Qualquer coisa nova que você quer trazer para a tua vida, me falem aí nos comentários se vocês começam a perceber essa energia de resistência atuando. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje, no Dia das Mulheres, que para mim, comentei isso até na postagem que eu fiz para vocês hoje aqui, que todos os dias são dias das mulheres, todos os dias são dias dos homens, das crianças e todas as pessoas, né? Eu gosto muito de olhar para as nossas questões de uma forma integral. Claro que tem alguns dias ali que a gente olha com mais carinho, e hoje é um dia desses. Eu vou conversar bastante com vocês, mulheres, trazer para vocês essa questão dessa liberação da resistência, o quanto é importante olhar para o teu passado, curar qualquer questão do passado que traga ainda esse processo de ativação de qualquer tipo de energia de resistência, para que você possa fluir em tudo que você quer na tua vida. Essa questão da fluidez, da gente realmente conseguir se conectar com o nosso caminho, vem muito da liberação de tudo aquilo que está gerando resistência em nós. A Érica, minha xará, está sempre aqui, querida. Minha aluna também está aqui. Gente, lembrando, a Islane é a minha lembrança aqui. Vamos curtir a live, compartilhar. Eu sempre peço isso para vocês. Eu comentei em uma live anterior com vocês que se há mais curtidas, se vocês curtem, se vocês comentam aqui, mandem emojis aqui também, o Instagram entende que a live está sendo boa, que as pessoas estão gostando e ele começa a mostrar mais a live, inclusive para as pessoas que são inscritas lá no Instagram, né? No Instagram da Esquecer para Descobrir. E teve uma amiga minha que falou: Érica, é claro isso, é nítido, porque ela falou que estava assistindo uma live minha e ela saiu da live sem querer. Quando ela voltou no Instagram, não aparecia para ela lá em cima que eu estava ao vivo, que eu estava com uma live aberta. Ela falou que apareceram 3 pessoas com lives lá, fazendo lives naquele momento, e eu não aparecia para ela. Então é fato, é real, que se você clicar aqui, deixar emojis, clicar no coraçãozinho aí durante a live, você vai ajudar com que o Instagram comece a mostrar mais a live para todas as pessoas que são inscritas, tá bom? Tem muitas pessoas que ainda não sabem que a gente está fazendo lives toda terça. Gente, entrando agora no tema da resistência, né? De curar essa energia de resistência que gera em nós. Eu até fiz alguns desenhos aqui para compartilhar com vocês, porque eu citei algumas situações que geram resistência e na maior parte delas essa resistência está envolvida com alguma coisa de uma energia mais densa, uma energia que precisa ser liberada. Eu coloquei alguns exemplos. Apego,
O apego vai gerar muita resistência. Então, pensa nos seus projetos, em tudo que você quer trazer para a tua vida, todos os seus desejos, suas coisas novas, aquilo que você quer trazer de resultado novo. Se você tiver com um apego a questões antigas, talvez vocês estejam ouvindo aí o cachorro do vizinho. Relevem aí esse meu colega que toda vez quer participar da nossa live. Mas parem para observar. Você quer um relacionamento novo e você quer um relacionamento onde realmente você arrume uma parceira ou um parceiro que vai te contribuir, que vai trazer crescimento para você, que você vai contribuir com essa pessoa, que vai ser alguém que realmente você sinta uma conexão com essa pessoa e vocês vão contribuir na vida um do outro, uma da outra. Porém, se existir apego em relação às questões do passado, e aí começam os apegos, porque o apego, às vezes a gente pensa que apego é só em relação a coisas boas, mas existe o apego também à dificuldade, aquilo que foi ruim. Por exemplo, se você num relacionamento passado, você olha para esse relacionamento com rancor, com mágoa, ou então nem tem rancor mais, nem tem mágoa, mas você olha para aquela pessoa e você fala, nossa, não quero nem passar na mesma calçada. Não sinto raiva, não sinto rancor, mas não quero nem passar na mesma calçada. Se isso acontece, pronto. Já gerou uma energia ali de apego. Apego a uma falta do soltar, a uma falta de deixar aquilo ir. A gente não consegue nem absorver o aprendizado, a energia de crescimento que aquele relacionamento te trouxe, quando você olha para a situação querendo excluir. Quando a gente exclui, a gente também está trazendo um apego daquela energia para nós. Então, o apego ele ocorre dos dois lados. Tanto daquilo que você enxerga como bom e tem dificuldade de soltar, quanto daquilo que você quer soltar tanto a ponto de gerar uma exclusão. Você nega aquela experiência na tua vida e acaba ficando com apego a essa energia também, tá? E isso vai gerar uma energia de resistência a novos relacionamentos. Porque aquilo que está vibrando no teu campo áurico, aquilo que está vibrando nas tuas energias e desequilibrando, desalinhando os seus chakras, é exatamente essa energia que você quer se ver livre daquela pessoa. É essa energia em desequilíbrio a respeito desse relacionamento antigo. Então, é muito bonito parar para pensar que é realmente uma sensação de o que foi de relacionamento antigo. Como foi? Eu estou trazendo o exemplo de relacionamento, mas parem para observar tudo o que você quer na sua vida. Se esse relacionamento antigo foi algo que trouxe uma experiência ruim e você não solta essa energia, ela fica desequilibrando tua aura, teus chakras, teu campo vibracional fica desequilibrado em relação àquele assunto. Você está com apego em relação àquele processo e você, toda vez que quer se abrir para um relacionamento novo, você acaba levando essa experiência. É algo ruim, não vai dar certo, foi uma das piores coisas que eu experimentei, então melhor eu não fazer de novo. E aí a resistência na hora de você se abrir para uma pessoa nova começa a acontecer. De novo, eu trouxe esse exemplo do relacionamento, mas parem para observar sobre qualquer questão, tá? E sobre principalmente o apego às coisas boas. O apego a amizades antigas. Eu já vi casos de pessoas, já vi um caso de uma aluna minha, que ela queria trazer mais processo de prosperidade, mais conexão profissional, dela realmente se sentir realizada profissionalmente, receber muito bem pelo que ela faz. Só que ela começou a perceber que amizades, o grupo de amigos que ela tinha, estava todo mundo muito acomodado. As pessoas não estavam buscando muito esse processo de crescimento, de evolução. E o que ela começou a criar? Uma certa resistência para o caminho dela, quando ela não queria soltar as amizades antigas. Ela ficou com um apego à amizade antiga. Estou falando do exemplo de amizades, mas tem questões de família também. Eu até expliquei num workshop que eu fiz o ano passado sobre a nossa conexão com a família e o quanto, se você continuar com apego a esses laços, a gente não consegue, na verdade,
seguir para o teu processo. Várias resistências são criadas internamente no nosso subconsciente para que você não atinja seus resultados. Então, o primeiro exemplo que eu quis trazer para vocês aqui é sobre exatamente o apego. Depois, a insegurança. O que ocorre com a insegurança? Tem um exemplo a respeito de insegurança que são questões voltadas para a nossa infância. E aí, de novo, entra o nosso passado. Se você vivenciou situações na sua infância, na sua adolescência, né, até mesmo na vida adulta, que tiveram ali questões que baixaram sua autoestima, ou questões dentro daquele processo, daquele desejo que você quer atingir, que começaram a te trazer experiências que não foram tão boas, isso vai começar a trazer para você uma certa dificuldade na hora de você agir novamente ali no hoje para atingir esses objetivos. Essa questão da insegurança tem relação com a baixa autoestima, tem relação com medos, tem relação com situações que você muitas vezes não olhou para elas, não sabe nem que existe aquilo dentro de você. E a insegurança, ela está bastante relacionada com as crenças limitantes. É outra questão que também começa a gerar as resistências dentro de nós. Antes de eu falar sobre as crenças limitantes, porque eu quero citar até um exemplo que eu estou vivenciando, eu quero ler aqui os comentários de vocês. A Dani comentou: quando parei de comer carne, o que tinha de gente fazendo churrasco e o apoio foi zero. Ao invés de apoiarem, eles queriam me provocar, seguir firme. E que bom que não foi gerado resistência interna, né? Dentro do teu processo para seguir firme. Porque muitas vezes a gente quer o resultado, mas passar pelo processo, quando a energia de resistência está sendo gerada, é você realmente se acolher nesse momento, né? Porque sim, a maior parte das coisas que a gente quer mudar na nossa vida, aquele resultado novo só não está vindo para nós porque existem questões lá internas no subconsciente, na nossa energia e atrapalhando, desequilibrando os nossos chakras. Existem essas situações que estão ocasionando todo esse processo de desequilíbrio e essas situações vão acabar nos tirando do caminho. Por quê? Porque essas situações já trazem crenças limitantes. Porque senão aquele resultado já estaria vindo para você, né? Se você sente que quer ganhar mais dinheiro. Eu ouvi isso recentemente de uma amiga e uma aluna, inclusive, que falou: eu não sinto que eu tenho problema com dinheiro, mas eu gostaria de ganhar mais. E aí eu perguntei para ela: então por que você não ganha mais? Ela parou e me respondeu: acho que por conta de autoestima. Acho que falta um pouco de autoestima para ganhar ainda mais. E é aí que entram as crenças limitantes e o que eu estou comentando com vocês, que quando você está olhando para um resultado e querendo esse resultado na sua vida, se ele ainda não existe, se ele ainda não está ali, existem situações no inconsciente que estão limitando de você agir para ter esse resultado. E é aí que entram as resistências. Porque quando você começa a agir, você começa a sentir essa resistência como se teu inconsciente dissesse: epa, tem alguma coisa errada. No exemplo que eu trouxe do relacionamento. Esse relacionamento, né, você buscar um relacionamento não é uma coisa legal, porque olha para essa experiência do passado, foi ruim. É isso que está arquivado aqui. Por isso que a gente precisa limpar as nossas memórias, limpar nosso campo áurico, limpar os nossos chakras e realmente fazer essa cura do passado. Porque quando você se desvincula, deixa ir as questões que estão desequilibrando tua energia, você consegue fazer com que essas crenças limitantes comecem a se dissolver. É como se fosse mesmo um castelo de areia. Elas começam a se dissolver e essa resistência que é gerada por esses medos, por essa insegurança, por essa crença limitante, toda essa resistência, ela começa a também deixar de existir, a também dissolver.
dentro dessa questão da crença limitante, teve uma experiência que eu até estou vivenciando recentemente, essa experiência, e é uma experiência voltada para negócios, para empresa, para negócios. E foi muito interessante, porque eu não fazia ideia de que aquela situação que eu vivenciei lá no passado tinha sido tão marcante. Eu não fazia ideia hoje, mas na época, hoje, quando eu parei para voltar lá, para observar aquela situação, eu percebi. Falei, nossa, gente, realmente, com certeza isso gerou dentro do meu inconsciente e nas minhas energias um desequilíbrio a respeito de negócio, a respeito de empresa. Porque dos meus 20 anos até os meus 34 anos, eu trabalhei, de 21 anos até 34, eu trabalhei na mesma empresa. E eu sempre trabalhei me entregando, me doando, fazendo bastante, fazendo muito mais do que aquilo que eu fui contratada para fazer. Não é à toa que eu fui crescendo lá dentro, fui crescendo, fui expandindo, fui recebendo novas responsabilidades, fui recebendo novos cargos ali. Só que teve um momento da minha vida onde eu assumi, aí entra uma questão vocês vão entender claramente onde que entra a questão da resistência na nossa vida lá no futuro, tá? Parem para observar essa história, prestem atenção aí, façam um link com as histórias de vocês, porque sempre quando eu conto essas histórias, baixa um campo de energia onde você começa a conseguir acessar as suas memórias em situações a respeito daquilo que você esteja sentindo resistência hoje, tá? Então, se abra aí para observar onde dentro de você tem questões ali que vão emergir na sua memória e você falar, nossa, é aqui, é esse link, tá? E para quem chegou aí, a gente está falando sobre resistências. Deixem aqui os emojis, cliquem no coraçãozinho para que o Instagram possa entregar a live aí para mais pessoas, tá bom? E, gente, dentro dessa experiência, teve uma época ali da minha vida onde eu assumi a coordenação de um setor que eu não fazia ideia de como o setor funcionava, né? Eu nunca tinha trabalhado lá. O setor onde eu trabalhava e onde eu já tinha recebido várias promoções, lá eu conhecia o setor de cabo a rabo. Eu trabalhava lá desde quando eu entrei na empresa. Porém, quando eu recebi a proposta de assumir esse setor precisava muito de alguém que coordenasse. Era um setor que estava solto, não conseguiam fazer com que o processo andasse redondo. Todos os outros setores que dependiam daquele acabavam atrasando porque aquele setor atrasava. E era um setor de faturamento. Passavam bilhões ali por mês. Eu nunca tinha trabalhado com aquilo. Eu não trabalhava com a parte financeira. Gente, foi assim, algo que eu falei, assumo ou não assumo? Na época eu comecei a estudar sobre liderança, sobre liderar a equipe, comecei a estudar sobre o setor, todas as regras do setor e aceitei. Eu aceitei porque eu falei, o conhecimento é algo que está ali, está disponível. É eu sentar e estudar. Agora, experiência é algo que só vai vir com o tempo. Se eu não fizer, eu nunca vou saber. Então, eu assumi aquele cargo, fui para lá, para aquele setor. E, gente, eu estava no primeiro para o segundo período da faculdade de informática. Para quem não sabe, eu sou formada em sistemas de informação e informática. E eu estava no segundo período da faculdade. E é, sim, realmente uma faculdade que te exige muito mais. Você tem que estar ali final de semana estudando, tem que estar fora do seu horário estudando, porque realmente é uma faculdade que te exige mais. Eu, além de estar no segundo período da faculdade, no início do segundo período, eu assumi esse cargo. E recentemente me veio a informação sobre esse processo ter um vínculo com uma resistência minha a respeito de empresas, a respeito de algo voltado para empresas. Por quê? Porque ficou gravado em mim, no meu campo de energia, aquela experiência, porque aquela experiência foi muito forte. Aquela época eu trabalhava até 3 horas da madrugada, né? Trabalhava porque eu mandava os e-mails para mim,
para o meu e-mail particular para eu conseguir responder. E no dia seguinte, quando eu chegava lá no trabalho, eu respondia a todo mundo. Então eu não atrasei ninguém. Era como se eu já trabalhasse naquele setor há anos. Mas o que eu fazia? Chegava o horário de ir para a faculdade. Eu ia para a faculdade. Chegava o horário que acabava a aula. Eu ia para casa. Em casa eu ia dormir? Não. Era 11h30 da noite, eu acessava os meus e-mails e iria responder os e-mails. Aquilo que eu não sabia responder, eu começava a pesquisar, a olhar, a questionar e achava a resposta e respondia. E assim eu fiquei até que aquele trabalho começasse a ser mais natural para mim, até eu aprender o setor, aprender o processo. Só que nessa época foi tanto trabalho, gente, tanto trabalho, que eu me recordo de um dia eu ter falado assim: nossa, a sensação que eu tenho quando eu paro para observar a minha cabeça é como se eu fosse ficar louca, de tantos pensamentos e de tanta coisa que tem dentro da minha cabeça. Era coisa do trabalho, coisa daquele setor novo, coisa da faculdade. E eu ainda não estava dormindo direito. E não indico isso para ninguém, tá, gente? Ninguém, né? Não façam isso, porque isso é desequilibrar a tua energia, desequilibrar teu campo energético. É criar crenças limitantes a respeito do processo que você estiver vivenciando, que no meu caso ali naquela época foi a respeito de empresas, a respeito de crescimento, a respeito de você crescer dentro do teu processo. Ou seja, aquilo começou a gerar crenças limitantes dentro de mim que, numa próxima experiência lá no futuro, se eu começo a crescer, se eu começo a perceber que a minha empresa, que o meu processo está crescendo, que está evoluindo, aquilo vai gerar uma resistência, porque o que tem de histórico, o que tem gravado ainda no campo emocional, se ainda não foi liberado, isso é importante de ser falado, porque se você trata, se você libera essa questão no teu campo emocional, aí você realmente consegue transmutar. É a liberação da resistência que a gente está conversando. Mas se você ainda não olhou, se você ainda não liberou, ainda não limpou teu campo energético, não permitiu com que tudo isso que está travando os seus chakras possa sair, realmente fazer uma cura desse passado, essa situação vai te gerar resistência. Me falem aí se está dando para vocês entenderem, se esse exemplo que eu trouxe para vocês a respeito dessa questão que eu vivenciei lá anos atrás, se deu para entender. Sempre que o meu marido falava assim: Érica, você tem que abrir uma empresa, abre uma empresa, começa realmente a permitir com que a coisa cresça, com que o teu negócio e o teu trabalho realmente se torne um negócio. Toda vez que ele falava isso, me gerava uma sensação de tipo, ai meu Deus, né? Era uma sensação de ansiedade. E me falem vocês se aquilo que você quer para a tua vida, se muito provavelmente, se estiver gerando alguma sensação de ansiedade, alguma sensação que você para e fala, ai, mas será? Eu quero isso, mas me dá um certo receio. Se você está passando por isso, para observar que é uma resistência e se é algo que você quer para a tua vida, se realmente vem da sua essência, do seu coração, então essa resistência, ela tem vínculo com alguma coisa que ainda está em desequilíbrio no teu campo energético. Eu vou ler as mensagens de vocês aqui. A Dani comentou que já foi muito ciumenta, sei que é uma insegurança, mas era tão forte que parecia não ter controle. Já faz muitos anos, mas como sei que era assim, criei uma resistência e não consigo me relacionar mais. É isso, Dani. As resistências, elas estão vinculadas ou a crenças limitantes, a inseguranças, a apego, a medos. Eu até anotei aqui para vocês também, a vida passada, às vezes alguma dessas situações não ocorreu nem nessa vida. Às vezes foi em alguma situação anterior, que foi tão forte, tão intenso, e como nós ainda não tínhamos essa percepção de que não somos somente esse personagem, não somos somente esse corpo, se hoje nós temos essa percepção e já estamos aí trabalhando para liberar do personagem, imaginem no passado, em vidas anteriores, onde a gente não tinha esse conhecimento sobre energias, sobre chakras, a maior parte das pessoas não tinham, né? Isso era algo fechado, era algo velado. Somente algumas pessoas, alguns iniciados tinham acesso a essas informações. Então imaginem no passado,
onde a gente achava que a vida era só isso aqui, que você era somente aquela pessoa lá, aquele personagem, e uma situação mais forte, mais intensa que te ocorreu, essa situação vai vir e vai ficar marcada ali no campo vibracional. Se você não tratou, não liberou essa energia, ela vai começar a gerar resistência em relações a processos futuros. E esses processos futuros, como a Dani comentou aqui agora, criou uma resistência eu criei uma resistência e não consigo me relacionar mais. Mas você já sabe, Dani, as questões ali que criaram essa resistência. Então agora é se permitir curar esse passado. Se permitir aprender com aquilo que você vivenciou. É isso que a gente chama de integração. Eu aprendi recentemente algo que foi fantástico, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que nós geramos a experiência, ou seja, a gente materializa aquilo que a gente quer, e aí você vai e experiencia essa experiência, você vive aquilo que você gerou. Então você queria um relacionamento, você foi lá, experimentou esse relacionamento. Só que aí quando você experimenta, você vivenciou algumas situações que você viu que não foi legal, como a questão dos ciúmes, né? Esse ciúme em exagero. Viu que não foi legal? É passar para a terceira fase, que é a fase de integração da experiência. Porque só quando você integra essa experiência que você consegue transmutar essa experiência. Se a gente não fecha esses 4 passos, esses 4 ciclos, você acaba ficando presa em um deles, e ficando presa você não consegue se abrir para uma nova experiência que vai ser uma experiência ainda melhor. Por que ela vai ser uma experiência ainda melhor? Porque você queria um relacionamento, aí você manifestou. Aí você vai para a experiência, para experienciar esse relacionamento. Ali vão acontecer várias situações, boas, não tão boas assim, e de acordo com esses resultados, aquilo que você experienciou, você vai integrar esses resultados, ou seja, absorver os aprendizados. Ah, isso daqui foi legal. Eu sempre estava apoiando a outra pessoa também sempre estava me apoiando, então isso foi uma coisa legal. Vou absorver isso e manter esse comportamento em mim. Né? Isso está integrado com a minha essência, com a minha eu superior, com a minha luz, então vou manter esse comportamento. Ah, e esse comportamento aqui de ciúmes não foi legal. Esse comportamento de ciúmes foi uma coisa mais desafiadora. Eu notei que foi algo ruim tanto para mim quanto para outra consciência. Então, aqui, nesse processo, eu vou integrar essa experiência como aprendizado para perceber que isso é algo que eu não vou repetir mais. Eu vou mudar esse comportamento numa próxima vez. E aí é aprofundar, né? Você começa a observar por que gerava tantos ciúmes. Onde estavam as inseguranças? Ah, isso é algo que eu vou trabalhar em mim. E aí você começa a trabalhar em você esses processos, porque você integra aquela experiência. Integrando, você consegue transmutar essa experiência do passado e, fechando esse ciclo, você se abre para o novo. Por que ocorre a resistência? Onde surge essa resistência? É exatamente em não finalizar esse ciclo. Né? Você materializa aquilo que quer, só que aí, na hora de experienciar, já começa a gerar resistência, porque às vezes a pessoa materializa algo que ela achava que queria. E aí, quando vai experienciar, nossa, não quero isso não. Aí ela não quer nem experienciar, para ver se realmente quer ou não. Né? Um exemplo bem bobo aí é experimentar um jiló. Né? Experimentar uma comida que você olha e fala, nossa, isso é ruim. E nem experiencia, para ver se realmente vai querer ou não manter aquilo na vida. Aí já começa a gerar uma resistência. Mas, principalmente, as resistências são geradas dentro do terceiro processo, que é onde a gente experimentou aquilo que você materializou, não gostou do resultado, ao invés de integrar esse resultado como aprendizado para conseguir fechar o ciclo, a pessoa para ali, né? E cria o medo. Quanto mais você se conhecer, se autoconhecer e se permitir se conectar com a tua essência, com a tua eu superior, com a tua luz, essa conexão vem muito do nosso interno, da nossa criança,
da nossa capacidade de trazer leveza e espontaneidade nesse processo aqui, né, de materializar, experienciar, integrar e transmutar. Fazer tudo isso com leveza, com espontaneidade, com alegria. Quanto mais você consegue fazer esse autoconhecimento e trazer esse processo para dentro de si, mais você vai liberar essas resistências e perceber onde elas estão sendo geradas, né? Quando a resistência é gerada e a gente não se abre para enxergar tudo aquilo que está bloqueando os nossos chakras, bloqueando a nossa energia, o que vai ocorrer é que, eu até fiz um desenho aqui para mostrar para vocês, isso aqui, ó, é a primeira situação que ocorre, ó, tá ao contrário aí para vocês o escrito, mas eu vou ler para vocês. Ocorre dor muscular, dor de cabeça, dor na nuca, dor no estômago e por aí vai, né? Eu fiz um desenho aqui, ó, para mostrar para vocês que por que ocorrem por que ocorrem essas dores, gente? Porque a gente tá assim, ó, exatamente desse jeito. Quando você deseja algo, automaticamente aquela energia tá vindo para você. Cada pontinho desse amarelo que está aqui é uma energia daquilo que você está desejando. É uma possibilidade daquilo que você está desejando. Pensa nos seus desejos, pensa em tudo que você quer manifestar na tua vida. E cada vez que você pensa nesse desejo e que você quer trazer ele para você, ele vem como uma representação de um campo de energia. E aquele campo de energia vem para ser absorvido pelos seus chakras e começar a movimentar toda essa energia no teu pensamento, no teu corpo, nas suas atitudes, para que você, no teu emocional, nas suas emoções, para que no dia a dia você consiga fluir e manifestar o que você está buscando. Porém, essa capa preta que eu coloquei aqui ao redor, né, esses riscos aqui, eu coloquei como uma representação da resistência. Porque a gente fica assim, esses processos que ocorrem, né? Como a Dani trouxe o exemplo do relacionamento, da parte de ciúmes. Ai, senti tanto ciúmes, foi tão ruim que hoje em dia eu me fechei e não consigo me relacionar mais. Houve uma quebra nesse ciclo aqui, não conseguiu fechar esse ciclo de experimentação, aí você não consegue se abrir para novos relacionamentos e relacionamentos melhores. Você deseja aquilo, a energia vem para que você consiga manifestar, mas tem aquela capa gigantesca ali, grossa, né? Uma casca de resistência que acaba não permitindo com que a energia entre. Mas você olhando, e até fiz uma representação dos chakras aqui, ó, bem em desequilíbrio ali, né? Olha lá, ó. Fiz uma representação da energia ali, bem desalinhada, porque ele quer receber essa energia. Você, teu corpo, tuas células, quer manifestar o que você está buscando de desejo. Só que a energia de resistência, ela está sendo manifestada por algo que está em desequilíbrio ali no campo de energia. E olhar para tudo isso, você permitir com que esse processo de liberação dessa energia de resistência, de tudo que está alimentando essa energia de resistência, permitir com que ela saia, com que esse desequilíbrio saia, isso vai te ajudar a começar a fazer isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Você vai começar a fazer isso aqui. É claro que eu estou trazendo uma imagem metafórica para poder explicar essa questão da energia de resistência, mas você faz exatamente isso aqui, ó. Você abre espaço no teu campo de energia para receber aquela energia que vai te contribuir para você manifestar o que você quer. Você vai lá, realmente limpa, né? Apaga, libera aquele desequilíbrio, aquilo que está no campo vibracional e permite com que essa energia comece a entrar. E é essa energia que vai começar a manifestar em você a vontade. Você quer fazer e aí você sente aquela força. Hoje mesmo, estava para fazer a live com vocês e fiquei, ai gente, eu tô tão cansada, né? Ainda vou ter que fazer live lá no outro canal também, já ia falar nome aqui. Eu vou aprofundar esse tema lá no outro canal.
Falei, já estou cansada, vou ter que fazer a live hoje e vou fazer 2 lives. E eu fiquei me questionando, faço, não faço? Só que a energia do desejo, onde eu quero chegar, né? Onde eu quero que a minha empresa chegue, que o meu trabalho consiga influenciar e trazer empoderamento, poder, capacidade para todas as mulheres se reconectarem com a tua força, com a tua intuição, equilibrarem tua energia, realmente serem quem você nasceu para ser, né? Escolher manifestar a tua energia no mundo. É isso que eu quero de resultado para o meu trabalho. E aí eu parei e falei, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. E quando você faz isso, você permite abrir esse campo, a energia entra e você começa a receber insights, orientações do que falar, do que trazer de tema, de como fazer. Você começa a deixar a sua energia fluir. Citei o meu exemplo aqui, mas para o que você quiser para a tua vida, é o mesmo conceito, né? É a mesma situação. Observar onde existem as resistências, observar que essa resistência não está ali por acaso, ela existe por algum motivo, alguma situação ocorreu, onde o teu inconsciente acha que ele está te protegendo. O teu ego, quando começa a resistir, e a resistir inclusive nos músculos, gerando dor na nuca, dor nos músculos, no braço, nas pernas, dor no estômago, dor de cabeça, essas dores, essa tensão, essa rigidez, o ego e o inconsciente, essa mente, acha que está te protegendo. Mas, na verdade, o que existe ali de histórico é um desequilíbrio, é uma coisa que não é nem para estar lá, né? Alguma situação, alguma lembrança do seu passado que está ali desequilibrando suas energias, desequilibrando seus chakras e não te permitindo conseguir manifestar o que você quer. Às vezes, muitas vezes, não fechando esse ciclo ali, né, essas 4 etapas desse ciclo, eu vou repetir as etapas para vocês. Materializar, manifestar. Você quer algo? Então você materializa, você manifesta. Depois que você manifesta, você vem para a parte de experimentar aquilo que você manifestou. Você vai para a experiência. Experimentou, aí você vem para a parte de integração. Tá legal? Vou manter. O que não tá legal, vou absorver de aprendizado para mudar esse comportamento num próximo ciclo, numa próxima experiência. E aí, quando você realmente consegue integrar, você transmuta aquela experiência. É como se você não precisasse repetir aquela experiência novamente, porque você integrou realmente o aprendizado daquela experiência. Por isso que às vezes a gente repete e repete padrões e repete experiências. Ai, aquele boy traste lá que toda vez vem um novo e eu acho, agora vai dar certo, agora vai ser legal. E aí passa um tempo, tá o mesmo relacionamento, a mesma coisa. Por quê? Porque essas quatro fases desse ciclo, esses 4 momentos, eles não foram finalizados. Para você conseguir transmutar, você precisa integrar. Só que se gera uma resistência nessa integração, aí o processo não fecha. Tá? Hoje os cachorros estão bem aguçados, né, gente? Acho que a energia aí, a lua deve estar aguçando todos eles. Deixa eu ver os comentários de vocês. A Sol falou, eu quero muito abrir algo para mim, mas ainda tem trava. É exatamente essa questão que a gente está conversando hoje, né, Sol? Da resistência. Para observar onde existe essa resistência e se permita. Eu vou trazer para vocês aqui no final da live alguns exercícios para ajudar a liberar a situação da resistência, tá? Mas ela vai aparecer, é normal dela acontecer, porque a experiência anterior lá do passado, se não foi transmutada, né, se teve alguma questão ali dessa experiência do passado que não foi integrada para ser transmutada, essa experiência está no teu campo vibracional e ela vai te interferir hoje, criando essas resistências para o novo, para qualquer situação que remeta a algo parecido lá daquele passado, já vai gerar resistência. Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês para ajudar nessa liberação. A Márcia falou, eu fico assim em tudo novo que eu quero e acabo fazendo errado. Márcia, se abrir para fechar os ciclos, né? Se abrir para integrar os aprendizados. E a gente só consegue fazer isso quando a gente
abaixa o ego. Quando a gente diminui o nosso ego, fala com ele, olha, acalma aí, aquieta, porque tem coisa aqui pra gente aprender, né? Nessa experiência que eu compartilhei com vocês lá do meu passado, a respeito de empresa, o que ficou gravado no meu inconsciente foi: essa experiência não é legal, não é boa, a gente dorme pouco, a gente trabalha muito, ganha dinheiro, ganha, mas você não tem vida, você perde saúde, quase fica louca para ganhar muito dinheiro. É isso que representa a empresa. É estresse, é muito trabalho, é coisa ruim, é trabalho que não traz prazer, que não traz satisfação. Isso ficou gravado no meu campo emocional. Mas hoje, quando eu paro para integrar essa experiência, o que é integrar essa experiência do passado? Se hoje eu estou abrindo, gerando, né, já abri, já fez aniversário de 1 ano aí minha empresa, se eu estou abrindo, crescendo o meu negócio, e quando eu participei de um negócio externo, foi estressante, foi com muito trabalho para uma pessoa só, foi difícil, foi chato, foi ruim. Eu vou observar que a minha próxima experiência, eu já tenho bagagem para garantir que vai ser bom, que vai ser prazeroso, que realmente eu vou gostar, que realmente é possível sim ganhar muito dinheiro fazendo aquilo que você gosta, com saúde, tendo tempo para você descansar, para você dormir, para você aproveitar a vida, para você se divertir. Tudo isso faz parte da vida. Então, eu tenho essa bagagem, aprendi isso lá no passado, essa não é a melhor forma de fazer. Então, eu integro essa experiência como aprendizado para observar, eu quero fazer diferente. E, gente, foi quando eu fiz isso, há 1 ano atrás, quando eu percebi, né, hoje eu continuo lapidando esse processo, mas quando eu percebi que isso era o que me travava a abrir uma empresa, eu falei, gente, eu vou abrir para que a minha empresa seja diferente, para que a minha empresa as pessoas tenham prazer em trabalhar ali, para que as pessoas ali se sintam realmente valorizadas e elas se autovalorizem, para que aquilo não aconteça nessa consciência dessa empresa. E aí, quando a gente faz isso, a gente passa por essa quarta fase, que é a fase de integração. Você integra aquela experiência do passado e se permite transmutar. Recentemente veio para mim essa lembrança que eu contei para vocês, na verdade foi até uma orientação de um tratamento, e aí veio essa lembrança de tipo, nossa, quando eu assumi aquele setor, foi a pior época da minha vida. Com certeza aquilo deixou uma marca no meu campo vibracional, na minha energia, que desequilibra os meus chakras em relação a processo de empresa, de crescimento, de negócio e de empreendedorismo. Com certeza isso gera uma resistência. E você percebendo, você se permite transmutar. Mas a gente permite transmutar quando a gente aquieta o ego, né? Quando você realmente consegue aquietar o ego, porque ele acha que sabe tudo. Ele olha para a experiência do passado e fala, eu sei de tudo, aquilo lá estava errado, não tem que ser assim, e eu nunca mais quero isso na minha vida. Não é assim que o nosso ego age? É desse jeito que ele faz, querendo se livrar das situações, né? A Sol falou o seguinte, tenho essa resistência, mas também não sei se é algo que vem para o propósito de alma. Perfeito, Sol. Eu vou explicar mais e vou adentrar nesse tema lá daqui a pouco, às 20 horas, lá no outro canal, tá? Eu espero vocês lá. Por quê? Lá eu vou explicar a fundo a proteção natural. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu escrevi aqui alguns dos temas. Vai aparecer ao contrário aí para vocês, mas aqui eu escrevi, ó, proteção natural, né? A cura do passado e a resistência. Tudo aquilo que vai gerando as resistências. Crença limitante, apego, inseguranças, medo, vidas passadas e a proteção natural. A proteção natural, eu até expliquei para vocês durante a semana nos stories, foi o que gerou a ideia desses temas da live de resistência. A proteção natural, ela está falando sobre uma resistência boa. Não é essa resistência ruim baseada em crenças limitantes.
Mas é uma resistência boa, porque ela está te mostrando que aquele caminho não tem vínculo com o caminho de prosperidade. Eu chamo esse propósito de alma, como a Sol trouxe, de caminho da prosperidade. Esse caminho, às vezes, o que a gente acha que a gente quer, ele está muito mais vinculado, esse desejo está muito mais vinculado a um caminho que vai te levar para uma escassez, para um desequilíbrio ainda maior no teu campo de energia, do que realmente algo que vai te contribuir e levar para elevação do seu campo de energia, resultados de prosperidade em todas as áreas da vida, inclusive na área financeira. Esse é um caminho que vem da essência, da alma, né? Um propósito de alma. Mas eu vou explicar e entrar em detalhes sobre esse tema da proteção natural lá na outra live, tá? Daqui a pouco, às 20 horas. A outra Sol, temos duas Sol aqui. A Sol comentou, a Sol Paro comentou: as minhas resistências, medos e inseguranças são dessa vida. Já identifiquei, só não consegui transmutar. Essa transmutação, essa dica que eu já inicio aqui para vocês. Começa a perceber quais foram os aprendizados que aquela experiência está trazendo para você, né? Que aquela experiência te trouxe e que hoje você se abre para integrar esses aprendizados, tá? Isso vai te permitir integrar a experiência. Geralmente, as experiências que estão criando a resistência em nós, essas experiências lá do passado, que a gente precisa curar esse passado, eu falo muito disso dentro do curso Cura do Passado, porque eu trago ali práticas para que você consiga liberar o campo vibracional, o campo de energia, essa resistência, essa energia, ser liberada do campo vibracional. Mas eu falo bastante sobre essa questão de você realmente conseguir integrar. O que é integrar a experiência? É não querer se livrar da experiência. Quando a gente vivenciou alguma situação do passado, que foi bem desafiadora, e ela vai gerar uma resistência lá no futuro, né? Um relacionamento. Fui muito ciumenta, como a nossa querida aqui falou agora há pouco, que eu já esqueci quem foi. Já li tantos comentários. A Dani, né? Como a Dani comentou. Fui muito ciumenta e isso me gerou um relacionamento ruim, foi horrível, foi péssimo e agora eu não quero mais isso na minha vida. Criou resistência a relacionamentos. Essa situação lá do passado, se você fica querendo se livrar daquela lembrança, dessa experiência, negar aquela outra pessoa, às vezes falar, nossa, a culpa foi de fulano, ou a culpa foi minha, se culpar, todos esses processos começam a desequilibrar ainda mais a energia, a desequilibrar e desalinhar ainda mais os nossos chakras. Então, perceber e não querer se livrar, né? Fica essa dica só. Se você percebeu a situação, ao invés do ego que fica querendo se livrar, ai, não vejo a hora de me livrar disso, porque eu percebi que eu tenho insegurança por conta dessa situação da minha infância, tal pessoa me falou isso e baixou minha autoestima, e aí eu fiquei insegura. Ai, não vejo a hora de me livrar dessa sensação de insegurança. Pronto, já se fechou para integrar a experiência, né? Integrar é você realmente absorver, é você realmente acolher, ao invés de querer excluir. Fica essa dica. A Lê comentou, eu já sei o que eu quero trabalhar, mas eu travo na ansiedade, medo de errar, medo de não dar certo, mas estou no caminho ali, aos poucos estou limpando crença por crença. Lê, se não me engano, eu acho que você faz parte do Cura do Passado, né? Sempre repita, me fala aí depois se você faz parte, me manda um coraçãozinho ou um comentário se você está lá dentro do curso. Se não me engano, eu acho que você chegou a comentar, acho que você fez um dos cursos. Se foi o Cura do Passado, para observar e repetir a prática, porque a gente vai limpando e liberando as nossas resistências por camadas. É realmente como se fosse uma cebola, você vai tirando as camadas. Aquilo ocorre no nosso campo mental, depois vem para o emocional, depois vem para o físico, e aqui eu estou reduzindo as camadas, porque tem mais camadas do que essas. Então, você vai limpando esse processo camada
por camada, até que realmente você consegue transmutar, tá? Mas continue fazendo, porque sim, aos poucos vai sendo liberado e você consegue transmutar a experiência. A Sol comentou, essa resistência então pode estar ocorrendo por algo que não foi fechado no passado? Pode não, está ocorrendo por algo que não foi fechado no passado, né? É uma situação que está te gerando, a maior parte das resistências, elas estão te mostrando, fora a de proteção natural, que eu vou explicar na aula que eu vou fazer daqui a pouco, lá na outra live, tá? Mas fora a resistência de proteção natural, todas essas outras que são baseadas em medo, inseguranças, crenças limitantes, todas as que estão baseadas em energia de baixa vibração, sim, elas têm vínculo com alguma coisa que aconteceu, que desequilibrou o campo de energia e te gerou um padrão de comportamento. Sempre que você tenta sair daquele padrão de comportamento, vem a resistência. E essa resistência começa, quanto mais você tenta fazer sem integrar e liberar a experiência do passado, sem limpar, curar o passado, se você continua só tentando fazer, mudar o comportamento, só agir, a resistência, ela vai passando dessas camadas. Primeiro ela começa no mental, tentando te tirar da experiência do que você quer fazer no dia a dia. Se não funcionou, se você continua fazendo, aí a resistência vem para o campo emocional. Começa a te gerar sensações de ansiedade, de aflição, vontade de não fazer, cansaço muito forte. Não funcionou, você continuou fazendo, continuou porque eu quero isso, você continuou agindo, a resistência ela começa a vir para o corpo físico. E aí é onde começa a gerar dor de cabeça, dor nos músculos, dor no estômago, dor na nuca, porque ela simplesmente está achando que está te protegendo. O ego está achando que está te protegendo. Lá no passado, a experiência de relacionamento foi ruim. Lá no passado, a experiência de empresa, de crescimento de empresa foi ruim. Então, toda vez que algo do futuro se remeter a qualquer situação que pareça a isso do passado, que foi ruim e que não foi transmutado, vai gerar resistência, vai gerar essa energia que precisa ser liberada. A Márcia comentou, trabalhando chakras sem focar em cada situação resolve, Érica? Trabalhar os chakras vai te ajudar a enxergar onde existem resistências. Isso é algo fato, eu afirmo isso. Já foram mais de 100 alunas, eu já perdi as contas, eu tenho que olhar de novo ali para ver quantas alunas já tiveram no curso de equilíbrio dos chakras, mas todas, sem exceção, que aplicaram as técnicas que eu trago ali, aplicaram o método que eu criei lá naquele curso, todas que aplicaram começaram a perceber onde tinham desequilíbrios no campo emocional, onde tinham situações que desequilibravam aquele chakra, que desequilibravam o campo vibracional. E geralmente são todas as situações que te barram e não te permitem atingir os seus desejos, né? Não só desejar, como muitas vezes materializar, atingir os seus resultados. Então, trabalhar os chakras vai te ajudar a enxergar a situação, enxergando, você transmutando, né? Você realmente integrando a experiência e transmutando, aí você vai liberando a resistência. Trabalhar os chakras, para mim, eu vejo como o primeiro passo, o pontapé inicial, porque ele vai te permitir trazer toda essa bagagem de mostrar os caminhos, mostrar por onde você precisa percorrer para atingir o objetivo que você quer. Os chakras, ele é o início desse processo que vai te permitir, inclusive, um equilíbrio interno, um equilíbrio da tua energia, um equilíbrio da sua satisfação pessoal, porque você eleva essa energia dos chakras, então ela eleva a tua capacidade de acreditar em você. E você acreditando em você, enxergando tudo aquilo, aí você consegue trabalhar para transmutar, para ir para a segunda fase que eu chamo ali de curar o passado, né? Que é uma fase onde você se permitiu olhar e enxergar, com a energia alta dos seus chakras ali mais ativados, aí você consegue
realmente fazer esse processo de transmutação e cura do passado. A Lê comentou, eu tinha isso, meu marido me incentivou a abrir a empresa e hoje somos sucesso. Parabéns, Lê, parabéns. Gente, olha que incrível, né? Eu vinha há 3 anos tendo uma média ali, uma renda anual, sempre na mesma média. E meu marido sempre me incentivando, falando, Érica, abre a sua empresa, abre a empresa, porque quando você faz isso, você consolida aquilo que você quer, né? Você consolida o teu processo. E você começa a participar realmente da construção ali dentro da sociedade mesmo, né? E sempre vem, gente, os medos, mas eu vou ter imposto para pagar todo mês, eu vou precisar de mais pessoas para me ajudar, eu vou ter pessoas para pagar. Vem várias coisas tentando gerar a resistência. E você conseguindo liberar essas questões, curando essa energia em desequilíbrio, limpando todo esse processo, você se permite atingir muito mais do que você imaginava. Porque em um ano, né, que foi o ano de 2021, eu faturei 5 vezes mais o que eu faturava nos últimos 3 anos. E foi quando eu abri a minha empresa. Eu abri a minha empresa em janeiro de 2021. Eu passei o final de 2020 ativando esse processo em mim, liberando muita coisa que eu enxerguei. Eu lembro que eu liguei para a secretária de uma pessoa, e quando a secretária atendeu, isso foi no final de 2020, final de 2020. Quando a pessoa atendeu, gente, na hora me veio várias lembranças de quando eu trabalhava lá atrás nessa empresa, onde eu nem dormia direito. Eu ganhava muito bem, mas trabalhava igual uma cavala, eu trabalhava muito. E me veio lembranças daquela época. E uma sensação muito ruim. E eu pensei, gente, é por isso. Me veio a sensação muito forte. É por isso que eu tenho medo e receio de abrir um CNPJ, de abrir a minha empresa, de consolidar esse processo. Porque no meu inconsciente, no meu campo de energia, o que está gravado a respeito disso é que é uma informação que vai me trazer insatisfação. Não vai trazer prazer. Vai trazer dinheiro, mas não vai trazer prazer, não vai trazer alegria, vai trazer algo que eu quero fugir daquilo. Quando eu entendi tudo aquilo, eu falei, gente, mas eu amo o que eu faço. O que eu mais quero é consolidar cada vez mais esse trabalho para que ele atinja milhares de mulheres. Porque eu sei o quanto esse trabalho me contribui, o quanto esse trabalho está contribuindo com inúmeras mulheres nesses últimos anos. Então, isso foi o que eu pensei naquela época, no final de 2020. E eu estava ligando, olha que interessante, gente, eu estava ligando para um coach espiritual, espiritualista, uma pessoa que eu conhecia há muitos anos já, por conta de eu estar me sentindo travada para abrir o CNPJ. Quando a secretária dele atendeu, me veio a enxurrada assim, de informação e de lembranças. E você consegue atingir isso quando você ativa seus chakras, porque você fica com mais força, quando você equilibra a tua energia, porque você fica com mais consciência, mais campo vibracional elevado, para conseguir olhar para essa informação com clareza. Porque se você não está com seu chakra frontal ativo, aberto, em equilíbrio, se a informação vem, você deturpa a informação. Se vem as lembranças do passado, você deturpa essa lembrança e você não consegue enxergar com clareza que o seu momento atual é diferente. E isso pode alimentar ainda mais o medo e você não prosseguir. Então, quando aconteceu, veio aquela enxurrada daquela lembrança. Eu falei, gente, é isso. Para vocês terem ideia, eu nem precisei marcar o atendimento, fiz um único atendimento com ele, foi o quanto bastou. Porque ali, naquela ligação, eu já compreendi onde estavam várias das resistências e foi onde eu me abri para realmente liberar. Em janeiro, isso foi o quê? Eu não vou me recordar o mês, mas foi no finalzinho de 2020, em janeiro de 2021, naquela época mesmo, final de 2020, eu já comecei
a movimentar muita coisa, a receber muita inspiração do que era para fazer. Naquela época me veio orientação do mentor espiritual. Aí eu não sei quem é, se é o meu, se é dessa empresa, se é o mentor espiritual da Islane, mas naquela época eu falei assim, eu estava anotando de madrugada, eu recebendo várias orientações, esse foi em novembro de 2020. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Gente, eu estava recebendo muita inspiração do que era para ser feito dentro da empresa. E aí eu falei, nossa, mas é muita coisa para fazer, eu não vou dar conta de fazer tudo isso sozinha. Na época eu ainda trabalhava sozinha. E aí veio muito nitidamente uma voz me falando mentalmente, chama a Islane. E gente, sabe de onde eu conheci a Islane? Aqui, ó, dos comentários das lives. A Islane, ela tinha feito um curso meu, conhecia ela lá daquela época do curso, quando ela fez o curso Jornada da Intuição. E aqui, ela sempre estava em todas as lives, ela sempre comentava em todas as lives, ela me mandava mensagens depois das lives falando, Érica, nossa, nessa live eu tive insight disso na minha vida, eu tive insight desse movimento, dessa relação com essa pessoa na minha vida, essa aqui. E eram fantásticos, assim, ela me mandava vários relatos do quanto ela passava por esse processo de cura já, desse passado, nas próprias lives, no próprio conteúdo que eu trago aqui para vocês gratuito. E foi fantástico, porque essa frase veio, chama a Islane. Na hora que veio eu respondi, mas eu ainda não tenho como pagar hoje. E foi muito nítido. Ofereça para ela, pague ela com os cursos. Ela vai poder fazer os cursos. Veja com ela. E aí, gente, passou uns 2 dias, veio de novo. Chama a Islane. Passou mais uns 2 dias, veio de novo. Ficava repetindo na minha cabeça várias vezes durante o dia. Chama a Islane, chama a Islane. E aí eu fui, conversei com ela. Foi uma história que eu vou gravar uma live só para contar isso para vocês, gente. Para vocês verem o quanto, quando você se abre para liberar tudo aquilo que está emperrando e te gerando resistências, o quanto essa conexão com essa orientação da sua eu superior, essa orientação realmente divina, começa a vir para você, sabe? E histórias belíssimas, como essa que é o trabalho junto com a Islane aqui, né, da Islane contribuindo dentro desse processo, essas histórias belas começam a acontecer porque você se permite experienciar novas experiências, você se permite materializar novas experiências, né? Não fica presa dentro de um ciclo de uma experiência do passado. Você transmuta as experiências e se permite criar novas. É assim que o nosso eu, nossa eu superior evolui. É assim que essa energia cresce junto com a nossa experiência. Quando a gente se permite experimentar mais e mais e mais. Só que para experimentar, para materializar algo novo, você precisa transmutar o velho, transmutar o antigo, deixar aquele ciclo antigo fechar e aí você materializa algo novo, de acordo com esse desejo que vem da alma, da essência, do espírito, do eu superior. Deixa eu ver, eu acho que vão ter vários comentários, eu não vou conseguir ler todos. A Márcia falou, a Islane é ótima, por isso acho que a Érica, energias que ressoam. Com certeza, querida. Ah, que legal. Barbearia Quântica comentando que de uma certa forma já estávamos conectadas para fazer esse trabalho incrível. Com certeza, gente. Com certeza. Essa história com a Islane é fantástica, assim, porque quando você se permite liberar resistências, a orientação começa a vir. É esse desenho aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo o desenho para quem não viu. É exatamente esse desenho aqui, ó. Quando você se permite liberar essas resistências aqui, ó, nessa capa preta em volta, essa intuição que está aqui nessa energia, ela entra, ela vem, você capta ela através dos seus chakras. Ela, inclusive, começa a ativar cada vez mais os teus chakras. E é possível fazer esse processo aqui de dentro para fora, né? Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro.
Não vai ser alguém que vai vir e vai limpar isso aqui para você, né? Não é alguém que vai vir e fazer esse processo aqui para você. Não, é um caminho interno, é você. Internamente, começa a trabalhar, ativar seus chakras, equilibrar a tua energia, se liberar de tudo aquilo que está ali, criando essa resistência, se liberar das situações do passado, dos medos, das inseguranças infundadas. Gente, eu fiquei até quieta, né? Porque vocês escutaram um barulho aí. Tem algumas pessoas que realmente gostam de manifestar a vida delas com barulho na vida das outras pessoas. E aí você vai permitindo esse processo aqui acontecendo, e quanto mais essa energia vai entrando, mais inspiração vai vindo para você. Eu fiz um outro desenho aqui que é para mostrar que é o que a gente busca, que é esse aqui, ó. É o que a gente busca, né, dentro do processo. É o que a gente busca dentro da energia. E aí, com esse processo ocorrendo, a gente fica assim, ó, né? Eu superior, tua eu superior não é algo que fica fora, mas totalmente integrado dentro. Você vai conseguindo realmente perceber as resistências e ir liberando cada uma delas. E quando eu mostro esse desenho aqui para vocês, não quero que vocês olhem para esse desenho e enxerguem uma perfeição, mas sim que você olhe para esse desenho e consiga perceber que isso aqui é a tua energia, isso aqui é você. E que se hoje existem resistências, assim como eu compartilhei a minha experiência, né, essa questão da empresa é algo que eu estou trabalhando, né? Aconteceu durante de 20 até 34 anos. Aconteceu durante 14 anos esse trabalho de criar uma crença limitante achando que para ganhar muito dinheiro você tem que sangrar. E aí não vai ser em 5 minutos que essas camadas vão se dissolver. É possível? É possível. Né? Tem processos de iluminação aí, Eckhart Tolle está aí para mostrar para gente. Mas, geralmente, esses processos ocorrem quando você chega no fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do poço. E aí a pessoa emerge. Se a gente está num processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento, o comum de ocorrer é você ir liberando as camadas, cada vez mais se aprofundando nessas camadas, se aprofundando, e aí quanto mais você vai liberando, mais a tua energia vai ficando exatamente assim mesmo. Você vai se sentindo assim, mesmo sabendo que ainda tem alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, mas aquilo não te influencia mais, você consegue se sentir dessa forma. Você consegue receber orientações, intuições, como eu recebi. Chama a Islane, chama a Islane. Gente, eu não vou conseguir ler todos os comentários aqui de vocês. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Quero agradecer a cada um de vocês. Mais importante do que receber as informações é aplicar. E eu quero que vocês ajudem a compartilhar a live. Compartilhem nos stories de vocês, né? Se às vezes você olha e fala, nossa, mas eu não tenho uma amiga, uma pessoa que é aberta a esses assuntos. Compartilha nos stories, porque às vezes uma pessoa que gera curiosidade para assistir, você já vai estar contribuindo no caminho dessa pessoa, com certeza. E deixem depois nos comentários aqui da live salva, quem estiver assistindo depois também, o que você absorveu de aprendizado, mas não um aprendizado para repetir algo, mas aquilo que te chamou a atenção. Aquilo que você olha, ouviu e falou, nossa, isso é uma coisa que eu vou levar hoje dessa live, porque está me contribuindo. Né? E quando você escreve, quando você coloca para fora, você está reforçando isso no seu mental, no seu campo mental, nessa energia mental, que você quer aquilo para a tua vida, que aquilo é importante para você. E claro, você vai contribuir com que o Instagram comece a entender que esse Instagram aqui é importante, que essa conta aqui no Instagram é importante. Porque se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente está remando contra a maré ali, né? Numa sociedade onde aquele filme, acho que é Não Olhe para Cima,
Vou até fazer uma live sobre esse filme também, gente. Mas numa sociedade que a maior parte das pessoas só estão buscando ali o entretenimento e só, né? Nós estamos ali olhando e buscando, falando, não, gente, vamos para cá também. Tem alegria sim, tem leveza sim, tem espontaneidade da nossa criança, tem diversão, tem entretenimento, mas também tem esse processo de olhar para dentro, né? De se transformar para conseguir transformar o nosso mundo num lugar melhor. Então, um beijo, gente. A Lu falou que faltou ler o comentário dela, não vai dar para ler todos. Ela falou, algumas vezes são resistências que adquirimos quando criança e não nos lembramos disso. Nesses casos, regressão de idade e terapia ajudam muito. Ajudam sim, Lu, ajudam, com certeza. Mas dentro do curso Cura do Passado, eu tenho uma das práticas lá que são para situações onde a pessoa não se recorda, porque nem sempre é necessário recordar. Quando a pessoa precisa, quando ela vai ter algum aprendizado com aquela recordação, aí sim o processo do aprendizado e da recordação vem para ela para a integração. Mas quando ela já aprendeu, só que a energia ainda está ali em desequilíbrio, não liberou, então não precisa, né? Nem sempre é necessário a regressão. A regressão ajuda muito, sim, mas tem algumas situações onde a gente consegue e é possível liberar sem a necessidade da lembrança, tá? Tem uma das práticas dentro do curso que é exatamente para esse processo, quando a pessoa sabe, mas não tem a lembrança. Ela sabe do desequilíbrio. Gente, um beijo grande para vocês, um beijo forte e até a nossa próxima live lá no outro canal, daqui 40 minutos. Espero vocês lá, tá bom? Um beijo grande para vocês. O link da live vai estar lá no nosso canal do Telegram, tá? Um beijo.